Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu chamo de Isa. Isa, se apresenta para eles. Prazer enorme estar aqui, Bruno. Eu sou a Isa, sou psicóloga clínica, idealizadora do Ansiedade na Clínica, que é um curso para psicólogos atenderem com maestria a demanda de ansiedade e também gerenciar a própria ansiedade. Seja bem-vinda, Isa. Super elegante, passeando. Vocês moram onde, Isa? Eu sei, mas é para o pessoal saber, né? A gente mora em Curitiba, mas eu nasci no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba. Monhangaba. Eu tô assistindo uma novela da Globo, não sei se você viu, tem um casal que é de lá. Eles vivem falando, vamos lá pra Pinda. É uma novela chamada Nos Tempos do Imperador. Fernando que é noveleiro. Você tá assistindo, Fernando? Não, não. E é legal a novela porque conta a história do Brasil. Daí tem um casal que é de Pinda, daí eles têm fazenda lá, eles vivem falando, vamos voltar pra Pinda. A gente abrevia, né? Pinda, que nem tem Caraguatatuba, ele fala Caraguá. Caraguá. O que mais tem perto de Pinda? Pinda eu não conheço ainda. Tem a Aparecida. Aparecida do Norte? Aparecida do Norte. Lá perto. Inclusive eu tava vindo pra Pinda, já tinha os romeiros, né? Porque agora já estamos no 12 de outubro. Que legal. Nossa, eles já estão indo pra lá. Já. A pé. É muito bonito. Uhum. É bonito, Você já vê né? as pessoas ali na estrada. Caramba. A fé é uma coisa muito interessante, né? Sua família é religiosa? Minha família é. Uhum. A minha avó materna, ela é bem religiosa e a avó paterna, ela é espiritualista, assim. Ela estuda muitas coisas, assim. Fala mais. Qual que é a outra religião da outra avó? A avó é católica. Católica. A materna. Que legal. A gente cresceu nessa, assim, de acreditar, né? No poder da mente, do universo, da espiritualidade. Isso sempre fez parte, assim, Acreditar em algo, né? acreditar em algo. Que bacana. Isso é importante, né? Eu acho muito importante. São conhecimentos diferentes, né? E como rejeitar o conhecimento de pessoas mais antigas, né? Tantas vivências, né? Tanta coisa importante. Nossa, hoje eu estava lendo sobre Alexandria, os terapeutas de Alexandria. Nossa, quanta coisa que a gente nem imagina. Exatamente. O pessoal lá de trás. Eu acho muito importante. Que legal, Isa. Essa avó espiritualista, acredita em várias coisas, bem aberta. Sim, e ela lê muito. Hoje em dia ela tem 90, não vou me lembrar exatamente. Você tá brincando. 90 e tantos anos. E ela lê muito, não para de ler. Então, assim, esses dias, foi até engraçado, esses dias a gente tava no Instagram, aí começou, Dona Luzia iniciou uma live. Daí, meu Que é Deus. sua avó? Mas daí o que eu fui ver? Ela tava ali com o óculinho dela, mexendo no celular. Sem E querer. não percebeu. Aí, pô, você tá em live. Alguém ajuda a avó a desligar o celular. Que legal, Isa. E ela é super ativa, assim. Caramba. Eu lembro quando a gente era criança, tinha livros, né, que tinha que ler para a escola, às vezes não dava tempo de ler. Vai lá para a avó Luzia. Aí ela ia lá, contava a história do livro pra gente. A gente ia fazer prova do livro. Que legal. E ela lê até hoje. Lê. Caramba, 90 e poucos anos lendo. Você senta com ela, vai embora. Consciente. Isso é uma outra coisa interessante. A Andrea, que a gente gravou um podcast com ela, estava falando das tecnologias, que a tendência é que o ser humano viva cada vez mais e que ganho de vida, né? Por exemplo, era comum antigamente as pessoas viverem 30 anos, 40 anos. Imagina. Eu tenho 30 e poucos anos, daqui a pouco eu tenho 40. O Fernando tem 40, já 40. Tinha pessoas que morriam com 40. Eu fico vendo os escritores brasileiros, acho que é o Castro Alves morreu com 25 anos. Pois é. E agora, cada vez as pessoas vão viver mais. Só que é uma pergunta interessante, né, Isa? E o que vão fazer com esse tempo a mais de vida? Pois é. O que vão fazer? Né? O que você faz, Isa, da sua vida? Olha, Essa pergunta faço muitas difícil. coisas. Conta pra gente. Quero saber de essência. Quer saber de essência? Eu sempre fui muito, assim, as pessoas sempre falam, espontânea, acho que é a pureza, né? Uma coisa que eu vejo que é forte. E sempre gostei de dançar, de fazer balé desde criança. Legal, bailarina. Bailarina. E eu lembro... Faz uma demo brincadeira. Eu sempre brinco isso com a minha família, né? Porque quando eu era criança,
Isa faz balé, dança pro tio ver. E eu pensava, o que eu vou dançar? Como assim, né? Não tem o que eu fazer agora. Entendo. Pois é, legal. Que bacana. Que mais? Então a dança é muito importante para você. A dança é importante e a psicologia também, né? Eu lembro que, assim, isso faz parte de mim, de desfrutar da vida, de gostar dessa espontaneidade, né? Eu vejo que a ansiedade é algo que está muito presente hoje, inclusive é o meu propósito, né, hoje em relação ao meu trabalho, porque a gente quer viver, acredita que a felicidade está quando eu alcançar alguma coisa que eu quero, quando eu alcançar um objetivo, quando eu tiver tal coisa, e tá no processo, né, no processo de viver, de compartilhar. Acho que a pandemia trouxe muito essa consciência para as pessoas, né? De, poxa, quero estar mais próximo da família, quero estar mais próximo dos amigos. E eu reflito muito nisso hoje, né? Sou realizada profissionalmente e eu penso que o que vale é a gente tá junto, tá compartilhando. Ninguém chega sozinho em lugar nenhum. É fantástico, eu concordo com tudo que você falou. As pessoas ficam muito focadas em subir na montanha, mas não curtem a subida, né? Não curtem o processo, não curtem a caminhada. E o mais gostoso é a caminhada, né, Isa? É. Cada pedacinho, né? Cada pedacinho. Quando eu me formei no interior de São Paulo, né? Na faculdade de Lorena. Lorena é perto de Pinda, e aí eu fiz no interior. E aí eu me formei, comecei o consultório lá, com a ajuda, né, de familiares, assim, para começar a clínica, no começo é difícil. E aí logo eu comecei a namorar o Micael. Quem é o Micael? Quem é o Micael? Micael é meu marido. Encontrei ele, né, durante na Provida, que é uma escola de filosofia. Vocês estão juntos faz tempo, então. Que Sim. bacana. E logo que eu comecei o consultório no interior, ele já morava em Curitiba. Então a gente ficou 2 anos e meio. Peraí, vocês conheceram como? Na Provida, Sim. uma escola de filosofia. Mas ele tava aqui, ou é lá? Ele tava lá, só que a Provida, ela tem todo mundo, né? Então tem alguns eventos que você se encontra no clube. Entendi. É um clube de campo. E ele é amigo de primos meus, enfim, eu conheci nesse contexto, né? E foi muito interessante, porque eu tava falando de curtir o processo, né? Dos pedacinhos. Quando eu me formei, comecei com um consultório lá e namorando à distância, eu não sabia muito bem o que ia dar, né? Será que vai dar certo? Se não vai? Quem vai pra onde? Chegou uma hora que tava cansado, né? Tipo, putz, à distância. E eu pensei, não, eu acho que eu quero ir para uma capital, quero fazer cursos, curso lá, né, de pós e tudo mais. E aí eu fui. Então eu tive um recomeço na psicologia. E esse processo de ansiedade, né, de, e agora? Vou começar do zero de novo? Será que eu vou para dança ou se eu vou para psicologia? Dar aulas de dança, né? Eu comecei a profissão com o balé. Com 17 anos, o meu primeiro emprego foi aula de balé na escola que eu fazia. Fantástico. É isso, eu vou falando, né, Bruno? Não, mas tá uma delícia. A gente tá costurando essa história. Eu tô aqui imaginando. Eu já viajei até. Eu pensei assim, como que juntar o balé e a psicologia? Aí deve ter formas aí. Porque nesse espaço aqui não dá pra fazer um balé, não? Nesse espaço, tira as poltronas. Até dá. Põe aquele corrimão ali, não sei se você precisa. Enfim, nessa pandemia eu voltei a fazer. Voltei a fazer online. Eita! Dava uma empurrada no sofá, pegava o colchonete. Que legal. Você vê, a pandemia quebrou muitos paradigmas, né? Eu concordo com você, mas eu até acho que as pessoas foram obrigadas a ficarem mais juntas, né? Foram obrigadas. Foram obrigadas a parar, né? Foram obrigadas a parar. Algumas perceberam, algumas valorizaram esse contato, algumas não ligaram tanto, mas de fato a gente foi obrigado a parar, né, Isa? Essa correria toda. Tem um livro que eu estou lendo, do Edgar Morin, e ele fala: as pessoas foram obrigadas a ficarem isoladas dentro de casa e dentro de si mesmas. Nessa mania da gente querer ficar dopado o tempo todo de informação, de coisa, de seriado, de viajar. E tem pessoas que viajam o tempo todo, né? Mas calma, nunca param para olhar para dentro de si. Nunca param para pensar na própria vida, né? Para se conectar com si mesmo
ou para aproveitar esse momento. É muito legal essa questão, quanto a gente se dopa às vezes, né? De informação, de coisa, tenho que estar fazendo. Eu perguntei o que a gente vai fazer quando tiver mais tempo de vida, porque é uma questão interessante. A minha psicóloga perguntou ontem para mim que eu estou num processo de soltar algumas coisas, ela tá, Bruno, e aí, o que você vai fazer com essa vida que vai sobrar? E de fato, às vezes a gente não sabe o que vai fazer. Muitas pessoas reclamam, eu tenho muito trabalho, você tira isso dela, ela não sabe o que faz. Ou a Ficou pessoa... chique, né? Falar, tô na correria, Ficou tô trabalhando chique. muito. E virou uma desculpa fácil. Tudo é correria. Tudo é correria. A falta de tempo. Falta de dinheiro e falta de tempo são duas desculpas muito fáceis. Não que não seja verdade das pessoas, mas assim, é muito fácil falar isso. Ficou chique. Eu lembro uma vez na França que eles fizeram lá uma lei que obrigasse as pessoas a trabalharem menos, diminuir a jornada para as pessoas terem mais tempo livre. E aí o que os franceses fizeram? 2 empregos. Nossa. Sobrou tempo, o que eu vou ficar fazendo? É para ter lazer, é para ter culto. Não, vou trabalhar mais, para ganhar mais. E daí não, mudaram de novo lá. Mas a gente não sabe o que vai fazer com a vida que sobra. Você sabe que você falando isso me lembrou do Viktor Frankl, né? Que ele, para quem não sabe, ele foi um psicólogo que sobreviveu a 4 campos de concentração nazista. E ele foi investigando o que fazia algumas pessoas a quererem continuar vivas e lutarem para ficar vivas e outras não, né? Outras se matavam. E ele né, nos estudos ele fala dos caminhos do sentido da vida. E ele fala de 3, não sei se agora estou em dia, mas um deles é a vocação, né? Você ter uma vocação, colocar o seu talento em prol de uma causa, né? Outro é pelos relacionamentos, eu não sei se exatamente esse é o termo, né? Mas um é pelos relacionamentos, aquela pessoa que se entrega a vida dela pro neto, pra família, pros relacionamentos e vê sentido na vida em servir dessa forma. E o outro, agora eu não vou lembrar, mas enfim, tem esses caminhos, né? Quem lembrar, põe aqui no chat, depois a Isa também põe nos comentários. Você trouxe uma ótima lembrança do Viktor, né? E eu acho que é isso, né? A gente tem que se sentir útil no que a gente faz. E não precisa ser só no trabalho. Às vezes, num relacionamento, numa mão que você dá pra ajudar a atravessar a rua. Isso traz felicidade, né? Fantástico, nossa. Pensando aqui em 1000 coisas, né? Você falou da família, de fato, tô lembrando de quantas pessoas que tem o propósito é a família, né? Enfim, aí entram várias questões. Eu acho fundamental a gente ter esse propósito, né? Quer ver? Conversando uma vez, enfim, ou com amigos, ou com minha própria mãe, às vezes ela, que eu não vejo a hora de me aposentar e vou lá pro meio do mato, vou morar lá. Pra quê, mãe? Depende, né? Às vezes ela, não, que eu quero cuidar dos cachorros. Ah, maravilha, ela quer cuidar um monte de cachorro. Vai ficar esperando a morte no meio do mato? Aí, sei lá. Aí vai de cada um, né? Servindo de alguma forma, né? Aí vai de cada um. Mas então vamos lá. Isa, você hoje é uma psicóloga famosa. Como que você lida com a fama? Como que é pra você? Ser essa psicóloga já tão bem posicionada, tão novinha. Como que é pra ti? Pra mim é engraçado, você me resgatou uma memória que quando eu era criança, eu fazia balé, queria ser Chiquititas. E a minha da mãe falava, época. o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser famosa. Mexe com as mãos. E assim, é engraçado que a gente, por mais que a aparência, né? Mas não somos seres humanos. Então, assim, não sei dizer, eu acho que é tranquilo. Tranquilo. É Que tranquilo. bacana. Sou de carne e osso. Eu também queria ser famoso, talvez a maioria. Você é. Mas eu tinha essa vontade, eu não sabia como, mas eu pensava. Eu vejo um lado patológico, porque eu vejo que muitas pessoas hoje querem ser famosas forçadamente, né? Nas redes sociais e ficam fazendo 1000 coisas, não um processo natural. Mas que interessante você falar isso. De certa forma, enfim, todos nós, né, queremos aparecer de alguma forma, ser relevante, né? A gente quer ser relevante de alguma forma. Não, às vezes as pessoas perguntam pra mim, né, e como que você lida com isso, Bruno, tal? Hoje eu não tenho vaidade nenhuma, assim, nessa questão, pra mim é muito normal. Não sei se pra você também, talvez é isso que você falou, né? Que de fato tem pessoas que sobem na cabeça, né? E quando é forçado,
para a pessoa não traz leveza, né? Eu penso isso, assim, quando eu comecei a estudar integral, né? Uma coisa que me abriu muitos olhos é que a gente aprende que no desenvolvimento a gente passa por 3 condições. Uma é, quando você está no útero da sua mãe, você é um potencial puro. Então, eu sou amor incondicional. A segunda condição é quando você começa a crescer e pensar nas coisas, interpretar. E aí você começa a entrar na condição de eu sou amado condicionalmente. Dependendo do que eu faço, eu sou amado. Dependendo do que eu faço, eu não sou amado. Aí você começa a entender, através do seu comportamento, quando que você é amado. E aí você começa a entender, bom, então eu tenho valor quando eu estou fazendo muitas coisas. Se eu não estou fazendo, se eu não recebo parabéns, eu não tenho valor. Aí você começa a construir um script de vida sobre quem você é e sobre quem você deve ser no mundo para ter valor. Aí depois você começa a entrar na terceira condição, que é eu me amo condicionalmente. Se eu estou, aí entra essa questão, né? Se eu estou trabalhando muito, se eu estou fazendo muitas coisas, eu me amo. Senão eu não me amo. Se eu sou uma pessoa famosa e de sucesso, eu me amo. Senão eu não me amo. E aí você começa aí é onde pega a autoestima, a ansiedade, que você quer cumprir aquela história que você aprendeu a contar pra você sobre quem você deve ser. Só que você já tem valor. Mas não percebe. E como mudar isso? Reconhecendo, né? Reconhecendo quando te dói, porque todo mundo tem essa questão, né? Porque é a necessidade humana de querer o reconhecimento, de querer sentir que tá tendo um reconhecimento daquilo. Mas o principal é quando você reconhece você mesmo. Eu reconheço o meu esforço. Não preciso que o mundo reconheça para eu sentir que eu tenho valor. Você reconhece, você se parabeniza. Legal, aprender a se amar incondicionalmente. Fácil não é. Não é. Você citou aí a integral, então vamos entrar nesse assunto. Muitos talvez não conhecem o que é integral, como que você conheceu. Então, a teoria integral do Ken Wilber, ele é Pesquisa aí, gente, quem é o Wilber? Ele estuda várias perspectivas, né, sobre você olhar para a sua realidade. Então, tem a perspectiva do indivíduo, é as lentes que você olha para sua realidade, né, tanto interna quanto externa. Então, é complexo explicar aqui assim, mas é uma forma de estudo onde você se desenvolve e aprende a enxergar a realidade de uma perspectiva maior. Mas é uma ótima explicação. Quem é o Wilber? Pesquisem aí. Eu vou querer que você conta como que você conheceu. Eu vou contar também como eu conheci. É engraçado que, de certa forma, eu até entrei na psicologia por causa da psicologia integral primeiro, porque foi assim, eu tinha 20 anos, ano de 2004, eu fui lá no Instituto Evoluir, da Delmar Franco, no Tatuapé, e na época ela ia começar um curso aberto para qualquer um, que na época ela chamou de Psicologia Integral. Depois mudou o nome, e lá ela basicamente falou de várias linhas teóricas, mas falou principalmente da obra do Ken Wilber, enfim, da espiral, linha de desenvolvimento e muitas outras coisas. Tivemos aula do Marcelo, por exemplo, e outras pessoas mais, e para mim aquilo foi fantástico, eu fiquei encantado. E ali eu fiquei muito encantado porque, assim, entre outras aulas, teve um dia que ela falou só de psicanálise, só de psicologia analítica. Daí que eu descobri o que era psicologia, porque eu não tinha muita noção que era psicologia. Quando eu fui lá no instituto, eu achava que o psicólogo era alguém que ficava conversando com as pessoas e ganhava dinheiro fácil. Eu achava que isso. Eu tinha preconceito com os psicólogos. Engraçado, Isa, que a gente falou, né, da religião e tal. Na minha adolescência, eu tive um contato com uma benzedeira. A mãe de um amigo meu levou na benzedeira porque eu estava com um problema na minha boca e ela me benzendo. Eu fazia eletrônica, eu queria ser engenheiro. E a benzedeira falou para mim assim, eu tô vendo o seu guia espiritual, ele trabalha com psicologia, se você trabalhar com isso, você vai ser muito bem sucedido. Daí eu pensei assim, realmente essas coisas não existem. Psicologia, se fosse engenharia, eu ia acreditar nela. Olha que coisa. Nossa!
Claro que eu só lembrei disso depois de muito tempo, né? Daí eu caçoando, ela falou, tô vendo o seu mentor espiritual, tá numa mesa cheia de livros. Não, moça, eu vou ser engenheiro, olha. Caramba! É verdade, muito legal. E aí eu fui... Tentando lembrar, qual foi a primeira faculdade que você fez? Não foi em faculdade, eu me formei em eletrônica. A primeira foi psicologia mesmo, mas eu fiz o ensino médio em eletrônica, eu me tornei técnico em eletrônica. Dos 18, 19, 20 eu trabalhei com eletrônica, daí eu fiz a faculdade aos 20 anos, de 2005, 20 para o 21, e aí eu ainda trabalhava com eletrônica no primeiro ano, Isa. Então eu trabalhava, a faculdade queria pagar engenharia, e aí eu queria fazer psicologia. Só que daí eu estava ali numa encruzilhada. O que eu faço? Psicologia ou engenharia? Psicologia é apostar, né? E aí o que eu fiz? Eu fui conversar com as pessoas mais sábias que eu conhecia. Eram pessoas ali de 60 anos. E eu conversei com as três. Uma delas, uma professora de artes a vida inteira, aposentada. E eu perguntei para ela, o que você acha que eu faço? Os três deram a mesma resposta, faz engenharia. Ela ainda falou assim, Bruno, a vida inteira eu falei para as pessoas seguirem seus sonhos, mas está difícil demais. Faz engenharia, ganha seu dinheiro, um dia você faz psicologia por lazer. Daí eu fui contra tudo e contra todos. Daí eu fui e fiz psicologia. Mas lá ainda em 2004, né, um ano antes disso, conheci o instituto, comecei a fazer esse curso, era uma vez por semana. Isa, agora que estou lembrando aqui, eu não tinha o dinheiro para fazer integral, acho que era R$ 200 por mês, era muito dinheiro na época. Daí eu conversei com a Delmar numa salinha assim de canto, ela me deu uma bolsa, maravilhosa. E daí eu aprendia demais, eu voltava empolgado em 2004. Daí em 2005 eu resolvi fazer a faculdade de psicologia. Mas eu quero até que você fale, mas se eu fosse falar assim, o que a integral mais me ajudou foi justamente a ver o mundo de uma forma diferente. Porque eu era um adolescente, 18, 19, 20 anos, virando adulto, que eu tinha muito essa coisa do certo ou errado. Eu tinha muito essa coisa. Muito essa coisa de eu quero aprender muito, ter muito conhecimento que ninguém vai ganhar de mim na argumentação. Imagina que peso, que besteira. Eu não conseguia entender que existem várias formas de ver o mundo. Várias lentes, vários pontos de vista. Que não existe negócio de certo e errado. Mas eu tava com essa dicotomia, certo e errado. Ou eu tô certo ou eu tô errado. Não é possível ter várias visões diferentes. E ali, né, a integral abre os seus olhos assim, meu Deus, que incrível. E traz uma leveza, né? Então, assim, pra mim aquilo foi rico demais, né? Foi rico demais. É. O que me chamou a atenção foi quando eu assisti uma palestra. Assim, eu trabalho num coworking onde as donas do coworking fizeram curso com a Delmar e eu conheci através desse lugar. E elas faziam, né? Agora na pandemia não tá fazendo, mas de tempos em tempos palestras gratuitas. E eu fui assistir uma. Eu tinha acabado de atender, falei, tô aqui, vou assistir. E ela apresentou de uma maneira breve, assim, o que era a teoria integral. Nossa, ali eu já pensei, uau, né? Brevemente já se apaixonou. Brevemente. Como que a gente não aprende na faculdade, né? Por que não falam em quem o Iber na faculdade? A gente aprende o básico, né? Assim, bem o básico Bem mesmo. básico, bem básico. Mas eu me lembro que ela fez uma pergunta que foi assim, gente, o que é consciência pra você? Daí, ninguém sabia muito responder, né? Daí teve um até que falou assim, consciência, minha mãe falava assim, põe a mão na consciência, meu filho. Põe a mão na consciência. É algo que talvez seja o certo a se fazer, mas... E daí ela falou, bom, o Ken Wilber, ele fala o seguinte, que consciência, quando você amplia a tua consciência, você amplia a perspectiva. Se antes você olhava um ponto, você ampliou a sua consciência, você ganhou mais perspectiva de um todo. E o Ken Wilber, ele é um estudioso disso, né? De amplitude de perspectiva, olhar o todo. Isso Que traz... palavra linda. Dá um exemplo prático para o pessoal que está assistindo de ampliar. De ampliar a consciência? Vou trazer, deixa eu pensar, em algum caso do curso mesmo, né? Porque eu trago isso no Ansiedade na Clínica. Aliás, nós temos várias linhas teóricas, né, na psicologia. E, por exemplo, quando você está estudando um fenômeno lá, um caso, e aí tem a visão da sistêmica, a visão da TCC, cada um vai olhar um ponto. É como se você olhasse através de vários pontos, é ponto de vista. Tudo depende de um ponto de vista. Estou pensando num exemplo aqui. Não sei.
E eu acho que esse o papel mesmo, a integral é incrível nesse sentido, por, sei lá, a gente pode pensar nós aqui nesse instante, né? Nós estamos numa cidade, né? Estamos num país, estamos numa sala, tem a sua biologia, tem a minha biologia, tem a minha linha teórica, tem a sua história, tem a minha, que mais, né? Ao mesmo tempo tem toda a química. Ó, aqui agora me veio, né? A gente tá aqui conversando. Eu tô vendo você, mas como é que eu me percebo conversando? Como é que eu percebo a sala? Como é que eu percebo as câmeras? Tudo é o nosso olhar, né? Se ampliando. Então, imagina você assistindo um cinema. Aí você tá ali sentado e assistindo a tela. Aí você imagina você de fora se vendo assistindo. Aí você imagina que tem um câmera, você vai ampliando, né? Até Muito legal. E às vezes a gente não consegue perceber isso na nossa vida, né? Quer ver? Eu vou dar outro exemplo. Vamos pensar na educação do Brasil. Às vezes colocar aqui algumas pessoas para conversarem sobre educação, até alguns especialistas, o ruim é que às vezes cada um quer só puxar para o que ela vê, né? Por exemplo, o grande problema da educação no Brasil é a política. Ok, a política faz parte. interessante seu ponto de vista, né? O único que a gente pode falar. Interessante. E de fato, mas às vezes algumas pessoas não conseguem enxergar outros e não querem olhar. Sei lá, por exemplo, alguns professores, não, porque o problema são os que têm dinheiro. Será que o dinheiro é o problema, né? E aí a gente vai trazendo, não, mas calma aí, o problema não é só a política, o problema também é isso, o problema é aquilo, não, e por onde... E aí vai ampliando, de fato, né? A gente vai ampliando. Eu lembrei da educação, porque conversando com alguns professores, enfim, eu tenho vontade de abrir uma escola um dia, e tem muitos professores, eu ouvi falar isso de professores, que são contra escolas particulares, porque não pode ter escola particular que vai não sei o que, não sei o que, não sei o que, e são contra as pessoas de direita, e porque toda escola tinha que ser... Será? Não é? E não tem um campo para conversar, para discutir, mas, por exemplo, eu penso numa escola que vai ser uma escola particular, mas nem por isso não vai dar acesso a quem não tem dinheiro. Espero que seja uma escola que seja próspera, que eu consiga dar vagas para pessoas que não têm. E aí a gente inclui, né? E a gente consegue incluir. Essa palavra também é muito boa, né, Isa? Inclui, Incluir, né? Incluir tudo, Incluir né? tudo. Até as coisas que às vezes a gente julga que é ruim, né? Inclui, faz parte. Se te veio, inclui isso. De que lugar tá vindo, né? Enfim. Fácil não é, né? Não é fácil. Que a gente podia falar de sombra e tal. Ah, mas conta mais, Isa. Suas histórias com a integral. E aí, o que você fez? Começou a estudar, começou a fazer curso, formação, né? A integral eu conheci então, tava falando, né? Conheci através de uma palestra, né? No cowork que eu trabalhava, e daí nessa palestra ela divulgou que teria um workshop chamado Propósito com a Delmar e com o Marcelo, em Curitiba. E eu não sabia, não tinha ideia quem que era Delmar, quem que era Marcelo. Eu só falei, nossa, eu quero, né? Mas deu vontade de ir. Deu vontade de ir. Tá. E essa palestra gratuita, eu queria muito que o Mikael... Ah, era gratuita? Era gratuita. Oh. A gente contribuía para doação, assim. Beneficente. Beneficente. Sempre elas têm esse evento, né? Então, olha só que interessante, eles já faziam eventos gratuitos, né? Daí vem a pessoa, agrega valor, se interessa. E entra no workshop. Já tá aí a escadinha, né? Exato. A gente achando que começou agora, não, o pessoal há muito tempo. Não é só no online, né? Sim, não é. Pelo contrário. Já existe. E daí a gente foi fazer um workshop. Nesse workshop, foram 2 dias, e aí tinha prática com teoria, vivências, e eu fiz uma vivência que mexeu comigo, né? Assim, eu achei super incrível, eu fui tirar uma dúvida com a Delmar. Daí ela, você é a filha do meio? Daí eu, nossa, como é que ela sabe? Daí ela, pois é. Daí ela começou a me analisar, assim. E o Mika tava do meu lado. Daí ela, qual que é a sua ficha 3? Perguntou pro Mikael. Dele, a ficha 3 era o nome do exercício, né? Que era o que a gente esperava da nossa mãe e não teve, coisas nesse sentido. E daí ela, por isso que vocês se afinaram.
Pô, daí a gente, meu Deus, e tudo fez muito sentido. Daí, aí no final, eles falaram que ia ter a certificação em Curitiba, a gente não fazia ideia do preço, a gente, não, vamos fazer, não, temos que fazer, não é possível isso. Aí a gente escolheu, né, entre casar e fazer o curso. Sério? Porque é um curso, um investimento Caramba! grande, né, então, mas valeu, tá De valendo escolher a a pena. certificação. A certificação. Claro, como se fala casar, você diz festa de casamento, é isso? É, porque nós nos juntamos. Tá. Ainda vai ter um casamento. Vocês ainda não são casados? Não somos Nem no casados. cartório? Não. Tá. É igual a Mabel, ainda não, sim. E aí foi Mas um engraçado, dia que a gente pensa em levou fazer pra casamento. pensar, o Micaísa, você não faz, não sei nem quanto é. Mas a gente voltou pra casa, eles não tinham falado ainda da Mas você já tinha comprado, né? Já tinha comprado na ideia. Já tinha comprado. Eu, Mica, você tá viajando, não vai dar. Não é pra gente. Aí eu, não, mas eu quero. Tipo assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, é engraçado. Parece que eu faço acontecer, sabe? E a gente... Daí, enfim, conversamos com a Delmar e entramos na certificação. Que, inclusive, não acabou ainda. Porque entrou a pandemia e vai acontecer no final do ano, em Não, então dezembro. segura aí que eu quero saber mais da certificação. Mas olha, como tem muitas pessoas que me acompanham pelo marketing para psicólogos, olha que bacana, né? Só de você contar do workshop já me deu vontade de fazer workshop, né? Já me dá vontade. Às vezes a gente não sabe divulgar, mas as histórias são as melhores formas de divulgar. Você que tem curso, às vezes uma aluna sua comentando algo de uma aula sua faz a venda sem a pessoa perceber. Você já tinha comprado sem nem saber o preço. Geralmente a gente lança também os nossos cursos e os alunos que estão mais aquecidos, a gente usa esse jargão, que estão mais motivados, engajados, eles já sabem que querem fazer os nossos cursos sem nem saber o preço ainda. Seu próprio marido estava me contando que ele acordou de madrugada para comprar um curso também, né? Sim. Então imagina só, tem gente, né, tem colegas de profissão que não conseguem vender, que não sabem vender, e tem outras pessoas que vendem muito bem, naturalmente, ao ponto da outra pessoa acordar de madrugada para não perder. Eu acho Você muito sabe legal que isso. eu tinha essa crença com a venda, né? Acho Sim. que é uma coisa que... Diga mais. Na minha mente era assim, tá falando só porque vai vender? Sabe, assim, aquela coisa tipo, quer tirar proveito? Interesseiro? Crenças que a gente tem de vendedor. Certo. Só que, na verdade, a venda, até a Mabel, a ilustre Mabel, falou, né, que a gente salva vidas com a nossa profissão. Não só o psicólogo, mas a venda em si, ela acontece naturalmente. Vende sem vender. Para mim, vende dá oportunidade, Isa. Imagina se a Delmar não vende a certificação, ela não te dá a oportunidade de aprender tudo isso. Se você hoje, sei lá, se o cara que vendeu aqui o microfone pro Fernando não desse essa oportunidade de comprar, vende dá oportunidade, né? Mas essa crença sua é muito bacana, acho que todo mundo já teve. Você tinha isso quando você via que alguém estava conversando com você, daí você já pensava assim, ele só quer vender? Sim. Olha, e eu assim, eu fiz uma formação em PNL, né, Programação Neurolinguística, e eu tinha maior preconceito com PNL. Eu fui cair nesse curso também, quando eu me mudei para Curitiba, porque eu estava numa fase assim, eu tinha me mudado, 6 meses depois, o Mikael recebeu uma proposta de trabalho no Rio. Daí, e eu falei, não, a gente tá numa fase que a gente não tem filho, acho que vai que, vamos ver. E daí eu investi em algo pra mim. E eu fui fazer esse curso porque foi indicação também de uma prima do Mikael, que é minha amiga, e ela falou, não, faz esse curso, ele ajuda bastante, assim, principalmente vocês que estão nessa fase de começar, né, com a profissão e tal. Recomeçar, no meu caso, né? Eu já estava há algum tempo formada. E aí eu falei, PNL? É aquele papo de querer vender. Eu tinha muita ideia errada, assim. E eu fui porque eu gostei do professor. Ele conversou comigo, me chamou de... Rolou, é engraçado isso também, um bom atendimento, né? Faz toda a diferença, né? A primeira impressão é que fica. E ele me ligou, falou, Carol, falou que você está interessada no curso. Me conta mais, qual que é seu interesse? O que você faz? Eu falei, não, ele tá então querendo saber, né, de mim, se o curso vai ser interessante ou não. E eu contei.
E aí conheci, não, então vem fazer, vem. Aí eu, enfim, fiz o curso e amei. E ali eu também já quebrei a crença com venda. Show de bola. E você já fez isso em algum lançamento seu, de ligar para as pessoas interessadas ou não chegou a fazer isso? Ligar não, mas eu mando áudio. É. Eu mando áudio, eu respondo os stories. Isso eu faço sempre, né? Até no WhatsApp Mas também. talvez... Mas você manda um por um, tipo, personalizado ou não? Você manda no grupo. Eu acho que meus seguidores têm liberdade de falar comigo. E eu converso mesmo, assim. Então, mas ligar no número, não. Não, sim. É que você está falando isso, eu lembro que eu dei uma aula ontem no Marketing para Psicólogos e eu dei justamente essa estratégia para a pessoa. Vou até aproveitar para compartilhar com vocês. É uma psicóloga que ela tem uma lista de transmissão no WhatsApp, que ela manda as mensagens e ela quer vender ali um produto dela. Daí ela falou para mim assim, Bruno, você acha melhor eu vender na lista de transmissão, que lista, você manda mensagem, chega para todo mundo, ou eu tento trazer o pessoal da lista para um grupo no WhatsApp? Daí eu falei para ela assim, olha, faz um grupo no WhatsApp. Mas assim, faz um grupo no WhatsApp para interessados. Então, basicamente, isso é como se você falasse assim, pessoal, para sua lista, né, de WhatsApp ou e-mail, seja o que for. Pessoal, eu vou lançar em breve, vou abrir em breve novas vagas, ou vou abrir inscrições para o meu curso de propósito. A Isa vai fazer o primeiro curso de propósito dela. Quem quiser receber as informações, entra nesse grupo. E aí você manda o grupo só para quem quer receber informações. Ou seja, quem está entrando nesse grupo tem interesse em receber as informações, sem compromisso. Entra ali. Daí eu ainda falei para a aluna assim, imagina que 20 pessoas entrem. No dia que você lançar, 2 comprem. 18 não comprou. Imagina se você liga para essas 18. Ah, sim. Oi, Isa, tudo bem? Aqui é o Bruno. Eu vi que você entrou lá no meu grupo, que você tinha interesse, não sei o quê. Você tem alguma dúvida? Isso. Isso é muito legal. Imagina que legal. Nossa, o Bruno Rodrigues me ligou, não sei o que e tal. Eu entrei no grupo dele. E eu não duvido nada que vai sair mais algumas vendas daí, por esse contato. Sim. Né? Quanto mais próximo o nosso contato com a pessoa, maior é a conversão. Se, por exemplo, a gente pode pensar, se eu tentar vender alguma coisa, lançar só por e-mail, dá para esperar uma conversão X. Uhum. Se eu for querer vender só pelo webinar, dá para esperar uma conversão maior. O webinar tem aquela coisa toda, o lançamento, tal, o possuído, né, que você fez. Agora, uma coisa que é humanamente possível, mas imagina que você ligasse para as 1000 pessoas e conversasse. A conversão ia ser muito maior, Isa. Uhum. E a gente esquece disso. E uma das coisas que a gente pode fazer é criar um grupo VIP de vez em quando. No caso que eu falei, ok, 18 pessoas, mas que fossem 20, 30. Quem tem equipe de vendas faz isso. Mas imagina a própria Isa, a pessoa já está ali engajada com você. Oi, aqui é a fulana, aqui é a Isa. Nossa, é a Isa, é você mesma? E às vezes, né? Enfim, isso aumenta a conversão. Uma coisa que me ajudou muito no começo foi as manhãs Inspirando Psi, que foram encontros no Zoom. Começou, na verdade, com a tutoria do Marketing para Psicólogos, né? Então, eu fui tutora e... Bom, vamos fazer, então, alguns encontros no Zoom? Vamos. Então, começou convidando psicólogos, né? Já que eu trabalho com psicólogos, o propósito era encontrar psicólogos para trocar figurinhas sobre atuação clínica. Então, a cada 15 dias eu abro o Zoom gratuitamente. Isso me trouxe, foi um começo que me agregou, porque eu queria também ter experiência de facilitar grupo e tal. Então, além de me agregar, as pessoas me conheceram mais de perto. Gratuito. E eu já estava vendendo o curso sem ter lançado ele, sem ter gravado ele. Que bacana. Né? As pessoas já queriam. Quando você for fazer o curso, eu vou querer. Então, isso, porque amanhã Inspirando Psi começou, sei lá, acho que num outubro, agosto, mais ou menos. 2020. 2020. E você ainda faz? De 2020. 2020. A gente tá meio perdido no tempo. Sim, já tô perdida, mas já faz mais de um ano que acontece as manhãs Inspirando Psi. Então, quando eu lancei em janeiro a turma 1 do Ansiedade na Clínica, já tinha praticamente, já tinha turma fechada antes de abrir. Então, é importante mesmo a gente se relacionar, saber com a pessoa e até depois também, né? Quando Exato. a gente já tem os nossos alunos, você saber como é que tá indo no curso,
Em que pé que tá aplicando, não tá? Faz toda a diferença. Entrar né? num a um. Uhum. Agregar valor. Você ainda faz as manhãs? Faço. Quem quiser te acompanhar, como que te acha, Isa? Conta aí. Só Isabela Cobas, pode entrar no Instagram, lá tem no Linktree, tem a Manhã Inspirando Psi, que é um link que você se cadastra no Zoom e já tem o link do Zoom. Acontece na quinta-feira, das 10 às 11. Toda quinta, não, cada 15 dias. A cada 15 dias. Cada 15. Então, gente, tem o link aqui também embaixo. Procura a Isa aí. Isa, voltando para a certificação, você falou que ainda está fazendo porque teve a pandemia. Fiquei curioso, conta mais. Ainda, se eu quiser fazer um dia, eles não estão abrindo mais ou ainda estão abrindo? Então, agora eu não sei como vai ser com as próximas turmas. É que a gente entrou, são 5 módulos de imersão dentro de uma chácara, né? Numa fazenda. Então, assim, eles trazem convidados de fora do Brasil. Nossa, deve ser muito bom. Tem tradutor, então você aprende e depois pratica. Faz as vivências. Incrível. É assim, sem palavras. Nossa, que incrível. E a gente fez um módulo. Só um? E daí foi pandemia. Mas foi muito gostoso, assim, quando você estava até falando de dar um exemplo da integral, a gente fazia meditação para, assim, inclui o paladar. Aí, beleza. Agora inclui o paladar e a visão. Agora inclui o paladar, a visão e a audição. E aí você vai se percebendo cada vez mais, assim. Mas enfim, foi incrível. Foram 4 dias, né? A gente entra numa quarta, fica até sábado à tarde. Então, cada vez vem uma pessoa de fora, né? Um para trazer a teoria U, ensinar a teoria U, outro nível de consciência. E aí, essas lentes da integral, a gente vive cada lente dentro de uma imersão. Não sei se as pessoas estão entendendo, mas enfim, é uma vivência bem, Eu já quero fazer. bem legal. Daí, quando começou a pandemia, ficou todo mundo meio perdido, né? Como é que a gente vai fazer? Porque não é imersão, né? Imersão não vai ter. Então, tinha alguns convidados que viriam, eles estenderam para o final desse ano, em dezembro vai ter, e mais um no ano de 2022. Mas a gente teve vários encontros online no meio disso, assim, para repor um pouco a teoria, né? Sim, para nos conectar, né? Você deve aplicar muito do que você está aprendendo no seu trabalho hoje. Aplico. Você falou aí do inclui, né? O paladar, eu imaginei tudo a ver com ansiedade, né? Trazer para o presente, né? E exatamente. A ansiedade, ela pode ser emoção e ela pode ser sentimento. Eu falo que às vezes a gente acha, já tá todo mundo careca de saber que a ansiedade, ela é de luta ou fuga. A gente aprende isso, né, no Não, tá careca de saber. Tem um monte de gente nova aqui, um monte de gente que... Então explica aí direitinho. E eu queria saber também por que ansiedade. A gente tá chegando aqui pro final. Aliás, ó, já vou aproveitar para te contar um negócio. Todo podcast que a gente faz, no final a gente faz uma pergunta que é exclusiva para os nossos assinantes do Psicologia Sem Fronteiras Play. Então daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta que vai ser exclusiva só para os assinantes. Ainda não, que daqui a pouco eu faço para você ir pensando, mas a pergunta então, vamos lá, Isa. Por que você escolheu ansiedade? Eu sei o porquê, mas por que você escolheu ansiedade? Mas continua o que você estava falando agora, muito interessante. Que você falou, todo mundo sabe, emoção, sentimento. Não, muita gente não sabe. Explica aí pra gente. É verdade, então tá bom. Bom, a ansiedade, quando a gente fala de emoção qualquer animal sente. Porque a emoção, ela tá ligada à reação física do organismo. Né? Então, se a gente escuta um estouro, pum, o coração dispara. Se tivesse um cachorrinho, ele também ia ter a mesma reação. Então, a emoção, ela é física. E o sentimento, o ser humano é capaz de sentir, porque é a interpretação daquela emoção. Né? Quando a gente dá um significado para a emoção que a gente está sentindo, a gente chama de sentimento. Isso dentro de algumas linhas da psicologia, né? Tem outras que dizem outras coisas, mas essa faz muito sentido para mim, porque o estado emocional ele pode mudar. Em um dia a gente sente várias coisas, né? Então, uma mãe, ela ama o filho, mas ela pode sentir em algum momento raiva ou frustração pelo comportamento que ele está tendo. E a ansiedade, ela pode ser essas duas coisas. E hoje eu vejo que quando a gente fala de sentimento, do ser humano sentir ansiedade,
A gente não está falando só de luta ou fuga, a gente está falando só de imaginar. A neurociência já comprova, né, que a mente não distingue uma situação real de uma situação imaginária. Só de você imaginar situações, seu corpo já vai reagir como se aquilo fosse uma verdade. Então eu fico imaginando o pensamento do ansioso, né? E se? O pensamento e se? 3 pontinhos. Der errado? E se eu não conseguir? E se eu não der conta? E se acontecer tal coisa? Aí a pessoa ela prevê todas as possibilidades de ocorrência negativa e ela já quer se antecipar e já quer ter controle. E essa ansiedade está associada a isso, né? E hoje no seu curso você ensina psicólogos a trabalhar a ansiedade na clínica. Isso. E a entenderem quando que a ansiedade do paciente gatilha a ansiedade no psicólogo. Eita! Porque o que acontece? Entra um pouco da integral. A gente só consegue fazer um bom atendimento com um paciente ansioso se a gente não estiver ansioso pensando o que eu vou responder, qual que é a ferramenta que eu vou usar. E agora ele está me falando isso. Você tem que estar presente, percebendo, né? Então entra essa questão da presença na clínica, do nível de escuta. Eu falo muito de níveis de escuta, não sei se dá tempo, mas enfim, são conhecimentos que a gente precisa ter, que a gente não aprende na faculdade, porque a gente aprende muito técnica, ferramenta, mas quando usar? Interessante. Quando usar? Senão vai acontecer aquilo. Eu acho que eu não sou bom, porque eu passei uma tarefa de casa para o paciente e ele não fez. Não sei se eu estou dando resultado. Nossa, que legal. Eu sei que o seu curso está fazendo muito sucesso, né? Desde o começo a procura é muito grande. O pessoal aí, os psicólogos, acompanhar a Isa, saber mais. Fala um pouquinho do curso, para quem tiver interesse, basicamente. O curso ele é para você aprender a atender a demanda de ansiedade na clínica e gerenciar a própria ansiedade. Para aprender quando e como aplicar uma ferramenta com qualidade na sessão, desenvolver o teu nível de escuta e também lidar com a própria autocrítica, porque a ansiedade ela vem daí, vem de um lugar de autocrítica. E o Robert Lee ele fala o seguinte, que uma das questões centrais na depressão e na ansiedade é a autocrítica, que é padrão irrealisticamente elevado para si mesmo e foco excessivo nas falhas. Quando você desqualifica todos os aspectos positivos e você só foca na falha e naquele padrão que você acredita que você tem que realizar, que ele é impossível. E o psicólogo, ele é muito bom em ser autocrítico, porque a gente é treinado a observar, a analisar, e daí a pessoa começa a se analisar muito, travar de tanta autocrítica, ou seja, a ansiedade está presente em nós profissionais. Então o curso ele é feito para isso. Fantástico, o pessoal tem gostado, né? Tem. Uhum. Tem tido E eu falo do tripé, né? Tem o método, agora tá virando um método ansiedade na clínica. Uau, nem sabia, ó. Tem um tripé, que o primeiro é o conhecimento, a gente tem que aprender a ter conhecimento. O segundo é uma comunidade para você trocar, né? A gente trocar figurinha, trocar conhecimento. Então tem a comunidade, o conhecimento e o desenvolvimento vertical, que é esse desenvolvimento do nível de consciência. Essa percepção. Então é o tripé. Excelente, excelente. E por que você escolheu a ansiedade? Trabalhar com ansiedade como curso? Por quê? Porque eu sou uma pessoa autocrítica e eu desenvolvi isso através de toda a minha trajetória, né? Então, desenvolvi assim, como lidar com a ansiedade, como lidar com a autocrítica. Desde criança, na minha família, existe esse quadro de ansiedade, meu pai teve síndrome do pânico, então eu sempre me interessei, percebi que eu tinha isso, me desenvolvi, estudei e agora ensino profissionais. Foi essa a minha vontade mesmo. Fantástico, Isa, fantástico. A gente está encaminhando para um encerramento, eu vou te fazer mais 2 perguntas. Uma delas, que eu vou fazer agora, para você ir pensando, é a pergunta exclusiva para os nossos assinantes do PSF Play.
É simples, tá? Já tô nervosa. Você, a gente falou de vendas, né? No Play a gente fala bastante de vendas, a gente ensina, mas você tem facilidade de fazer as pessoas chegarem até você. Assim, tem muitas pessoas que nos acompanham que querem também poder vender cursos, oferecer para outras pessoas, mas às vezes não sabem como fazer os psicólogos chegarem. Você já deu uma dica aqui de algo que você fazia. Eu quero que você dê umas 2 dicas, pelo menos, Isa, do que o pessoal pode fazer para alcançar mais pessoas, para fazer as pessoas chegarem. Então, são umas 2 dicas que você puder. Essa resposta sua vai ser exclusiva para os assinantes. A gente cria depois um infográfico com a sua resposta, assim, para eles poderem... É mais ou menos um passo a passo, né? Segundo a Isa, o que a gente pode fazer para eles aplicarem algo bem aplicável. Mas isso daqui a pouco eu volto a fazer essa mesma pergunta. A última pergunta, e aí para a gente fechar a Gestalt aqui, como que você conheceu o Bruno Rodrigues, Isa? Como que você conheceu o Bruno Rodrigues? Como que você chegou até mim? Enfim, conta aqui pra gente. Bruno. Para encerrar com chave de ouro. Beleza. Então, nessa época que eu falei que eu me mudei para Curitiba e que resolvi fazer o curso de PNL, eu tinha visto um vídeo seu, foi em que ano? 2016. Eu tinha visto um vídeo seu do consultório, né? Como ter mais paciente. E era um vídeo e tinha uma jornada que você acompanhava, eu acompanhei, sentava lá com meu caderninho. O Fernando que gravou esses vídeos. A gente gravou no parque lá. Consultório vazio, poucos pacientes. E aí, assim, eu queria fazer o curso, mas eu não sabia se eu fazia o de PNL ou esse. Falei, não, o que eu vou fazer? E aí eu fui no de PNL por conta, olha só, dica para quem está assistindo, por causa de indicação, por causa de história, né? Veio uma pessoa que conhecia, falou, não, faz, ele é bom, eu vivi essa transformação, depoimento. E daí vou nesse, outra hora eu faço esse curso. Quero fazer os 2. Daí eu fiz o de PNL, passou um tempo, comecei a querer me desenvolver na parte do digital mesmo. E eu fui no aniversário e encontrei o Fernando Prokopiak. Isso, 2016 ainda? Não, daí já era 2019. Ah, tá. O marketing para psicólogos eu fiz em 2019. Não, isso eu sei. Mas daí então, 2016, acabou o Bruno, você fez o PNL, daí você encontrou o Fernando em 2019. Isso. Porque daí, realmente, fui trocando, indo por outros caminhos, assim. Mas que legal, não Mas sabia eu sabia disso. de você, eu tinha essa questão. Eu falei, cadê aquele cara? Cadê aquele cara que eu não encontro mais? Eu lembro que eu anotei uma coisa que ele falou que eu tinha que fazer no Facebook. Eu lembro até da dúvida que eu tinha. Se eu colocava a minha foto na minha página do Facebook ou se eu colocava a foto de uma logo. E eu falava, onde que eu vou tirar essa dúvida? E eu lembro que ele falava isso, eu não sei como que eu vou fazer para resolver. Mas enfim, daí conversando com o Prokopiak, ele falou, tem um cara que é super bom, é o Bruno Rodrigues. Eu, nossa, que legal! E eu cheguei em casa, comprei, nem tava em lançamento. Eita! Não tinha carrinho aberto seu. E conseguiu comprar? Que legal! Numa turma já rodando ali, era o final da turma 10. Daí, olha só, nem sei se você lembra que você fez isso, mas quando começou a turma 11, eu já era aluna. Você escreveu o nome de todos os alunos que entraram igual eu. Você falou, estou escrevendo um e-mail para vocês. Lembro. Aí veio o meu nomezinho lá, Isabela, e mais umas 10 pessoas que compraram o curso. Que legal. E agora, oficialmente, vocês são da turma 11. Deu, agora que começa o curso, mas eu já tinha avançado nas aulas, assim. Que bacana, eu lembro disso sim, porque eu não fiz muitas vezes isso. Lembro. Eu acho que eu fiz umas 2 vezes isso. Uma delas que eu precisava de dinheiro mesmo. E a experiência do cliente, isso foi super legal. Falei, Olha, nossa, meu nome no e-mail. Você vê que legal? Olha só. Coisa simples que a gente nem... Não, a gente fala muito em inovação. Uma das coisas mais inovadoras hoje em dia é escrever um bilhetinho à mão. Às vezes, sei lá, comprou uma comida japonesa, chegou a pessoa lá, o dono, qualquer um. Bruno, boa refeição para você. Nossa, que diferente. Onde tudo é automatizado, né, Isa? Dá o valor para a pessoa. E aí você entrou no curso, aí fez o curso, depois entrou na mentoria. Na mentoria, gente, que legal. Que bacana isso. Lembro quando você ligou. Fiquei nervosa. Sabe quando você é fã da pessoa e fala, tá me ligando. Que legal. Mico, o Bruno tá me ligando. Que bacana. Eu lembro da nossa conversa. E que bom que você entrou também na mentoria, né?
Se não tivesse entrado, Sim. quanta coisa não teria acontecido, né? Agradeço demais, demais. Que Mudou minha vida, né? maravilha. E gostou da sala? Adorei, linda. Seja bem-vinda, vai gravar uns vídeos aqui. Cara, ela podia gravar uns estudos de caso, né? Acho que podia explicar para ela o que é um estudo de caso, mostrar alguns. Ela já tem várias alunas com os depoimentos bem... Que a gente tá falando aqui, o poder do depoimento, realmente, é muito poderoso. Nossa, depoimento é incrível. Quer ver, eu vou contar só uma curiosidade. Quantas pessoas podem entrar no seu curso no futuro vendo um depoimento, né? Igual você falou aí agora, que a pessoa pegou e falou para você que foi incrível. Em 2014, Isa, quando eu lancei meu primeiro turma de marketing para psicólogos, em setembro. Em novembro eu lancei de novo, só que nessa época, em novembro, eu fui fazer um retiro. Era um retiro do pessoal do oriental, assim, seguir o Osho, sabe? O Osho. E eu fui nesse retiro sem saber nada, nem sobre o Osho, nem sobre o retiro. Nada assim. Eu também fui numa palestra gratuita, me encantei pelo cara, o Gabriel Sananda. O cara viveu na Índia há vários anos, conviveu com o Osho. E, sabe, um argentino bravo e sábio. E eu fui vendo os depoimentos no site, não falava o que ia acontecer no retiro, as pessoas só falavam assim: esse retiro transformou minha vida, eu passei a ver as pessoas de uma forma diferente, eu passei a me amar. Meu Deus, o que é isso? E eu fui e me inscrevi, 6 dias de retiro, não sabia nada, e foi uma experiência incrível, E quando chegou no retiro, as pessoas, os organizadores, pediram meu celular, eu não tinha visto no e-mail que tinha que entregar o celular. E eu tinha acabado de lançar uma turma, ia começar a turma. Daí eu avisei correndo: mãe, Mabel, eu não vou poder responder vocês. Daí eu pedi para umas alunas, inclusive a Cláudia: vocês podem me dar um suporte que eu vou ficar 6 dias sem falar com os alunos. E elas me ajudaram. Mas foi incrível. Desligar assim o celular, 6 dias meditando, comendo bem. Foi incrível. Foi uma experiência incrível. E onde é isso? Foi em São Paulo? Foi Serra da Mantiqueira, pertinho de Minas Gerais. Eu sei que eu peguei uma van, enfim, a metade das pessoas sou amigo até hoje. Estávamos em 16 pessoas, 8 homens, 8 mulheres, por acaso, que não existe acaso, né? E foi, assim, incrível. Um retiro maravilhoso, muita vivência, muito forte, enfim. Mas hoje no site, tem até meu depoimento também lá no site, essa coisa do depoimento. Como que é forte, né? Como que mexe, né? Mas tem que saber usar bem o depoimento, não é só pegar e falar para as pessoas falarem, tem que saber, tem que entender bem. Segue aí o Fernando Romero também, cara manja muito disso. Isa, querida, palavras finais, considerações finais, câmera é sua, tá na TV. Tá na TV. Eu quero agradecer, Bruno, demais essa oportunidade, agradecer você que está assistindo esse nosso encontro. E só tenho a agradecer mesmo pelo convite, pela oportunidade, pelo aprendizado que eu tive até agora, né? Eu acho que eu não seria nada sem uma mentoria Pegasus, sem um Bruno Rodrigues na minha vida profissional, porque a gente começa a acreditar mais na gente, né? Às vezes, quantas vezes, e você mesmo que está aqui assistindo, tem um potencial lindo dentro de você e de alguma forma está bloqueado, não coloca isso para fora. E eu tive isso na mentoria, no curso, então eu só posso agradecer. Até o pessoal tá aqui... fica, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que alguém vai comprar, né? Medos. Quanto você cresceu, né? De quem não tinha nenhum curso, né? Parabéns, Isa. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. De coração. Pessoal, obrigado a todos por terem participado. E agora, Isa, nossa pergunta especial, mas só para os assinantes do Play. Até o próximo, pessoal.